Bom dia a todos e todas. Eu estou aqui para analisar as regras do método sociológico de Emile Durkheim. Durkheim criou um método científico para a sociologia que a consolidou como um campo independente do conhecimento. Ao estudar os fatos sociais, possibilitou a criação do método sociológico descrito na obra que eu vou apresentar para vocês. E nesse estudo, busca-se analisar esta obra fazendo uma conexão dessa com o projeto de pesquisa e doutorado em educação que pretendo desenvolver, que visa estudar o perfil dos estudantes do ensino médio integrado do IFES Campus Vitória. Ontologia do autor. Sua visão ontológica está ligada à sua compreensão da sociedade e das instituições sociais. Ele enxerga a sociedade como uma realidade em si mesmo, que transcende as ações e crenças individuais dos membros que a compõem. Introduz o conceito de fato social que nós vamos ver adiante. Enfatiza a existência de uma realidade social objetiva e independente que influencia os indivíduos, moldando-os seu comportamento e seu pensamento. Epistemologia do autor. Enfatiza a aplicação do método científico, a observação empírica, a objetividade e a construção teórica, baseada em dados para entender a realidade social, procurando estabelecer a sociologia como uma disciplina científica capaz de identificar regularidades e leis que governam o funcionamento da sociedade. Influenciado pelo positivismo, no estudo dos fenômenos sociais. O autor defende a coleta e análise dos dados empíricos para fundamentar suas teorias sociológicas e a importância de dados quantitativos e estatísticos para identificar padrões sociais. Busca desenvolver teorias sociológicas sólidas e universais, baseadas em evidência empírica. A vida e as obras do autor. Ele nasceu em Épinal, na França, em 15 de 4 de 58 e faleceu em Paris em 15 de 11 de 1917. É considerado um dos pensadores mais influentes da sociologia moderna, com várias obras, entre as quais destaca-se a regra do método sociológico, publicado pela primeira vez em 1895. Em 98, em Bordeaux, ele fundou uma revista, onde ele publicou a maior parte dos trabalhos iniciais da Escola Sociológica Francesa. A contribuição de Durkheim ocorreu durante o período de mudanças sociais importante na Europa. Definição do fato social. O fato social é fundamental para compreender a abordagem de Durkheim à sociologia. O fato social não pode ser definido pela sua generalidade no interior da sociedade. Ele se dedicou a estabelecer tanto o objeto de estudo como o método para esta disciplina, enfatizando que uma ciência só poderia existir se estivesse um campo próprio de investigação. O autor estabelece as bases para o estudo científico da sociedade, enfatizando a natureza objetiva e independente dos fatos sociais, e defendendo a necessidade de uma abordagem sistemática e empírica na sociologia. Algumas características estudadas e apontadas pelo autor para o fato social. Primeira, generalidade. O fato social atinge a todos. Generaliza-se por ser social, mas não é social porque se generaliza. Exterioridade. O fato social é exterior aos indivíduos, existe independente de sua vontade individual. Por exemplo, as regras sociais. Coerção social. O fato social obriga os indivíduos a agir de determinada maneira. Se não agir daquela maneira estabelecida, ele vai sofrer sanções e penalidades. Regras para a observação do fato social. O autor apresenta as regras para lidar com esse objeto, visando alcançar um conhecimento alinhado aos pressupostos positivistas que predominavam na ciência da época. Uma regra fundamental na observação dos fatos sociais é tratá-lo como entidades tangíveis, ou seja, as coisas, pois são dados imediatos da ciência. O autor propõe a construção do objeto de pesquisa através da definição de um conceito inicial do que será observado. Esse conceito tem como base a categorização dos fatos pelos sinais exteriores mais evidentes. A classificação é totalmente determinada pelo objeto e diferente da classificação baseada nas ideias do pesquisador. Distinção entre normal e patológico. O autor, ao atribuir à sociologia a função de apontar soluções para a anomia presente na sociedade europeia, dedica a definição das diretrizes que diferenciam o comportamento normal do patológico.
Ele busca a aplicação do conhecimento sociológico para orientar a conduta humana em direção a objetivos considerados desejáveis por ele. Duas ordens de fatos sociais: os que são aquilo que devem ser, que são os fatos sociais normais, e aqueles que deveriam ser diferentes do que são os fatos sociais patológicos. O autor procura identificar as causas da normalidade dos fatos sociais, ou seja, sua generalidade. Fato social patológico, que é o anormal, é aquele excepcional, que dura um período e cuja causa deve ser descoberta para recuperar sua normalidade. Constituição dos tipos sociais. O conceito de espécie social guarda semelhança com as ciências da natureza. A sociedade deve ser vista como um organismo vivo, baseando-se em características estruturais comuns. A partir desta classificação, desenvolveu seu esquema de evolução das espécies sociais, desde as sociedades tribais, passando pelas sociedades polissegmentárias e chegando às sociedades complexas. A ciência social deve pesquisar cada sociedade em sua individualidade, classificar os elementos de forma exata e detalhada, comparar a sociedade e seus elementos para encontrar as semelhanças e diferenças. A morfologia social é a causa do fato social, e a morfologia social é definida pelo número de elementos e a forma com que esses elementos se combinam. Para a explicação dos fatos sociais, o autor trata uma similaridade com as ciências sociais, em que as espécies agrupam os fatos para facilitar sua interpretação. A morfologia social encara os verdadeiros problemas da explicação científica. O autor argumenta que o fato social não surge naturalmente do desenvolvimento da humanidade ou do indivíduo, e defende que o fato social possui sua natureza própria, influenciando o pensamento, comportamento e emoções do indivíduo. Da mesma forma, a sociedade não é uma manifestação natural do homem ou uma simples soma de consciências individuais, mas sim uma combinação de pessoas e elementos que, ao unirem, geram um ente diferente e mais complexo, dotado de uma nova qualidade, ou seja, a sociedade. Estabelecimento das provas. Durkheim delineia um método para comprovar empiricamente a ligação causal entre os fenômenos sociais. Em termos empíricos, essa relação entre dois eventos se resume à constatação de que a existência de uma causa influencia o surgimento do efeito, exigindo observações comparativas para entender como esse fenômeno interage. O autor reconhece que o método experimental não é viável para a sociologia e sugere a aplicação do método comparativo, informando que esse método, aplicado à sociologia, supre a falta de outros métodos, devido à vasta gama de fatos sociais disponíveis para comparação. Contribuição da obra para a minha pesquisa. O trabalho de Durkheim enfatiza a importância da coleta dos dados, da metodologia e do tratamento desses dados a fim de conferir caráter objetivo aos fatos sociais. Essa metodologia tem aderência ao projeto proposto para o meu doutorado em educação, no qual eu busco um conhecimento mais abrangente de uma parcela da sociedade, que é o estudante que se apresenta ao professor em sala de aula através de informações objetivas e ordenadas, permitindo dar objetividade a estes fatos sociais. Conclusão. As regras do método sociológico foram redigidas com o propósito de estabelecer um fundamento disciplinar coeso. O autor desenvolveu um método científico que explica como analisar o objeto de estudo, a coisa, de forma que a subjetividade do pesquisador não interfira em suas análises, onde a objetividade, imparcialidade e neutralidade são os critérios almejados. O método mostra que os efeitos sociais têm um caráter objetivo. Isto é feito ao organizar e classificar o dado, usando uma abordagem indutiva para desenvolver teoria. O objetivo é encontrar conhecimento absoluto expresso em leis causais, que são verdadeiras por representarem relações naturais, não sendo construções arbitrárias da lógica subjetiva do pesquisador. As referências que eu adotei nesse estudo, e espero que vocês tenham gostado da explicação. Caso persistam dúvidas, vocês me mandem que eu procurarei esclarecer. Obrigado a todos e tenham um bom dia.